temos em nossas mãos, nessa noite, o privilégio de ter a Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por este livro. E eu quero convidar você, nesse momento, para orarmos, clamando ao Espírito Santo de Deus, que assuma o comando da nossa mente, pois nós vamos abrir a Palavra de Deus, que é um livro espiritual, para que uma mente humana, física, possa entender. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, é com alegria no nosso coração nesta noite, que na Tua santa presença nos sentimos honrados ao adorar ao Senhor. Por misericórdia e em nome de Jesus, aceite-nos nesta noite, ó Santo Deus. Amém. E o Santo Espírito maravilhoso tem liberdade para visitar os nossos corações, as Amém. Nossas mentes, e assumir o comando para nos influenciar, para nos impressionar com o poder da Tua palavra, ó Deus maravilhoso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o verso 27. Family Camp. Qual é a proposta de Deus para você e para a sua família nestes 5 dias, onde estaremos reunidos aqui neste lugar, nessa natureza maravilhosa, um encanto de Deus para todos nós? No livro de Gênesis, no capítulo 1 e o verso 27, nós encontramos agora a grande alegria de Deus em criar o homem e a mulher. Gênesis, capítulo 1 e o verso 27 diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ao criar o homem e a mulher, Deus agora inicia o seu projeto, o projeto de Deus para a iniciação da história da humanidade através de um casal para formar o lar, uma família, um lugar onde agora este homem e esta mulher iriam desfrutar as mais especiais alegrias para o coração, aonde ali agora, no Jardim do Éden, eles formariam a experiência de viver um pequeno céu aqui na terra. O que era para Adão e Eva a experiência no Jardim do Éden? Era a experiência de plena alegria, era a experiência de um pleno amor, de uma plena bondade nos seus corações, porque eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Eles receberam o caráter de Deus, que foi agora então implantado nos seus corações, e passam a viver felizes no Jardim do Éden. É claro que Deus, Ele quando criou a família, Ele criou para uma felicidade plena, mas infelizmente não é o que nós vemos hoje. Infelizmente, grande número das nossas famílias, das famílias da nossa sociedade, têm sofrido problemas, têm sofrido ataques do inimigo, e na verdade, nós podemos ver que existe um investimento muito grande para a destruição das famílias, especialmente em nossos dias. É ou não é verdade? Está revelado que Satanás reuniu os seus anjos caídos com a finalidade de inventar algum meio para causar o máximo mal possível à família humana. Isso está na Revista Adventista, em 16 de abril de 1901. Então, nós vemos hoje evidências grandiosas de que Satanás realmente tem feito grandes ataques contra a família. Nossas famílias têm procurado sobreviver o cristianismo, sobreviver o plano de Deus, dentro de uma atmosfera de muito ataque, de muitas dificuldades, mas louvado seja Deus, porque o Senhor tem o poder de nos ajudar a nos manter fiéis, a nos mantermos firmes nesse propósito de felicidade eterna. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, abra sua Bíblia, por favor, para nós acompanharmos essa leitura. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, diz assim:
Acharam? Amém. Por isso festejais, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Querido, nós somos pais de 2 adolescentes e convivemos com muitas outras famílias com pais de crianças em crescimento. E eu acredito que eu já fui jovem, já fui adolescente, passei por muitas dificuldades, mas nunca houve um tempo tão difícil, tão complicado de fugir dos ataques de Satanás como o nosso tempo. A gente tem vivido rodeado de tantas facilidades de pecar, tantos atrativos ao pecado, que nossas famílias têm dificuldade de fugir dele. Satanás está irado contra as famílias, isso é muito claro em nossos dias. Está, de todas as formas, tentando destruir a união do lar, a perspectiva da formação de famílias de acordo com o plano de Deus. Porém, Deus ele tem uma boa notícia para você e para mim. Abra lá em Gênesis capítulo 12. O livro de Gênesis capítulo 12, ele fala aqui de uma família especial, lá do passado, que foi Abraão. Mas essa família foi chamada, Abraão e Sara foram chamados com um propósito que é o mesmo propósito que Deus tem para nossas famílias dos últimos dias. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3 nos diz assim: de ti farei o quê? Uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, o propósito de Deus para as famílias é que nós sejamos o quê? Uma bênção. Eu digo para você, nós não somos perfeitos, nós temos dificuldades, mas, amor, a nossa família é uma bênção. Não é? Nós louvamos a Deus porque a promessa se cumpre nas famílias que se abrem para Deus. A Bíblia diz, no capítulo 12 de Apocalipse e o versículo 12, que o inimigo veio com toda a ira, cheio de ódio. Aquele que era feliz, agora não era mais feliz. Aquele que amava a Deus, agora odeia a Deus. E desce em direção à terra, e encontra uma família feliz, uma família em paz. E agora vem introduzir no seio da família de Deus, aqui na terra, um pequeno céu, a infelicidade, a tristeza. E o que é que nós encontramos hoje? Porque nós vivemos um período especial da história, aonde o inimigo busca de diversas maneiras, com diferentes estratégias, introduzir no seio do lar para destruir. Nádia, filha, é possível que o inimigo ele consiga esse espaço no lar para realmente minar a força, a alegria, a felicidade no lar? É o que nós temos visto. Infelizmente, nós podemos testemunhar aqui que durante a nossa vida pastoral, que nós estamos aí com 20 anos, amor, de ministério, mais ou menos? 20 anos de ministério. A maior parte dos problemas que hoje a igreja enfrenta são problemas familiares. São casais que desistiram de lutar pela felicidade do lar. São filhos que se frustraram na fé, se decepcionaram com a religião e com Cristo, pela incoerência do cristianismo vivido em seu lar. São, infelizmente, famílias que não representam a felicidade e o plano de Deus de ser uma bênção, não somente para si, porque no capítulo 12, versículo 3, diz assim: abençoarei e os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Era esse o plano de Deus. E ainda é esse o plano de Deus. Que nós sejamos abençoados por Ele, que nós sejamos uma família de bênçãos e que nós sejamos bênçãos para todas as famílias da terra. Mas Satanás realmente tem trago atropelos, tem trago destruição, ataques que cada vez mais se intensificam contra a família. Essa é a realidade dos nossos dias. Mas por que tão grande ódio
para com a família. O que tem na família, no lar, que desperta tanto ódio, que causa tão mal ao coração do inimigo de Deus, que ele dispensa atenção especial para as famílias? O que é o lar? O lar é um lugar muito especial. Quando nós paramos para estudar na palavra de Deus, nos escritos de Ellen White, nós temos a oportunidade de conhecer a dimensão da importância, da beleza, do encanto e do que é realmente o lar para o coração e para a vida humana. O lar é o centro da formação e redenção para o coração humano. Eu leio um texto para nós, nesse momento, que está no livro Ciência do Bom Viver, na página 269. A sociedade é composta por famílias, e o lar é o coração da sociedade, da igreja e da nação. O bem-estar da sociedade e o bom êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem da influência do lar. Se você sabe que aquela é a fonte aonde vai você beber uma água pura, aonde você iria para saciar a sede da sua alma, por exemplo? O inimigo sabe o poder que o lar tem, porque, filha, é o lar realmente uma poderosa ou um poderoso meio e instrumento de Deus para o propósito divino, para com a redenção e a salvação humana? Segundo o que está revelado no Espírito de Profecia, a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é de uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomenda a verdade, como nenhuma outra coisa o pode fazer, pois é o testemunho vivo do seu poder sobre o coração. Isso está em Fundamentos do Lar Cristão, página 17.3. A maior prova de cristianismo, o maior bem que a humanidade pode receber é de uma família que realmente vive o plano de Deus. Irmãos, eu digo para você, na minha vida, eu conheci várias famílias que vivem o plano de Deus, e essa para mim tem sido a maior bênção. Famílias que, como eu, lutam com certeza com tentações, lutam com dificuldades, mas conseguem aplicar na vida da família o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Deus tem um plano perfeito, irmãos. Deus tem um plano maravilhoso. E Ele conhece as nossas lutas, as nossas limitações. Deus quer a nossa família vitoriosa. Ele tem poder para nos dar essa vitória. Portanto, quando nós conhecemos o Evangelho vivido por uma família, não existe algo mais convincente da verdade, mais empolgante do poder de Deus. Não existe uma prova do maior poder de Deus exercido no coração, como diz aqui, ó. É um testemunho vivo do seu poder sobre o coração. Porque é fácil ser cristão na igreja, é fácil ser cristão numa sociedade onde as pessoas te veem lá de vez em quando. Mas em casa, é fácil ser cristão? Se tivermos um relacionamento com Deus, o lar é o lugar mais lindo, mais maravilhoso, mais gostoso. Mas para isso a gente realmente tem que ser cristão de verdade. Porque quando nós mostramos o que realmente somos, é quando nós estamos em família, numa convivência familiar, é onde realmente nós mostramos se somos cristãos como Deus o pede. No plano de Deus, está no livro, na palavra de Deus, no Tito capítulo 2 e o versículo 11, que a graça maravilhosa de Deus se manifestou para educar. O que é educar na palavra de Deus? Nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que o plano de Deus através da sua palavra é educar na justiça. Isso significa formar o caráter divino no coração humano. E nessa noite, Deus quer abrir a nossa visão para nós entendermos o que é a verdadeira educação para os filhos de Deus no tempo do fim. Poderia Deus, como está registrado no livro de Tito, capítulo 3, e o versículo 12, educando-nos
E aí o apóstolo Paulo segue agora os pontos, os detalhes que serão restaurados e reformados no coração humano através da verdadeira educação de justiça no coração humano. Convido você nessa noite para entendermos que se nós abrirmos as portas dos nossos lares, o Espírito Santo de Deus, ele virá para fazer agora então uma obra de restauração da imagem divina em nós. A Bíblia tem dezenas, infelizmente, de registros de famílias que fracassaram no plano de Deus para que a sua família pudesse ser uma luz, para que a sua família pudesse brilhar. Exemplo, nós encontramos Eli e a sua família lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 e versículo 29, aonde Eli agora, ele negligenciou edificar no seu lar o verdadeiro altar para o Senhor. Mais do que teoria de conhecimento da palavra, o lar precisa viver a experiência do poder da palavra no coração humano. Mas, filha, é uma realidade esta de que há muitos lares doentes hoje, há muitos lares infelizes. Com certeza. Nos encontramos tristes ao saber que em muitos lares hoje há ódio, há mágoa, há ciúmes, há inveja, o orgulho predomina, a ambição é uma realidade. O que é isto? Isto é o vírus do pecado que infectou o coração humano. Qual é a solução? Aonde nós podemos encontrar então o segredo para resolver esse problema? Eu leio com vocês um texto do Espírito de Profecia que fala para nós a respeito do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Há um ministério maravilhoso que o Espírito Santo e Jesus Cristo realizam, especialmente do tempo do fim para cá. Nós vivemos o período do tempo do fim. A partir do dia 22 de outubro de 1844, iniciou-se a última etapa da história do plano da redenção para o coração humano. O cumprimento da grande profecia das 2.300 tardes e manhãs. Nádia, você poderia me dizer se realmente o inimigo, ao saber da realidade que agora Cristo está no santuário celestial, no lugar santíssimo, ele está intercedendo, ele está agora buscando operar no coração humano de forma mais intensa, que se a família edificar um altar no lar, e essa família clamar pela bênção da promessa da presença divina, o lar pode ser restaurado, o lar pode experimentar o processo da restauração. Não percebo essa microfone. Se houve um tempo em que em cada casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é agora. Eu queria dizer para vocês, irmãos, um testemunho pessoal. Eu já sou adventista há mais de 30 anos. Entrei na igreja como adolescente. E quando eu entrei na igreja, meus pais também se batizaram, vieram para a igreja. E durante um bom período que eu estive em casa ainda, alguns anos, eu vivia um conflito muito grande dentro do meu coração como adolescente. Porque existia, infelizmente, na minha própria família, uma incoerência do cristianismo. Isso me causava certa confusão, certa dúvida em relação ao poder que esse cristianismo deveria exercer, começando pela minha casa, começando pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Mas eu tinha um desejo muito grande no meu coração de seguir o que Deus queria, seguir o plano de Deus, ter por propósito assim viver o mais próximo possível daquilo que Deus havia revelado. Então, eu demorei alguns anos. Quando me casei, Deus me deu o presente de encontrar o meu marido, também com o mesmo propósito, de realizar uma família consolidada na palavra de Deus. Mas os tempos passam, às vezes a gente relaxa, não é verdade? A gente vai vivendo, e a gente começa a se igualar com o que todo mundo faz. Nós passamos por problemas muito sérios no nosso casamento.
Passamos por dificuldades muito grandes, financeiras e outras mais. Mas eu digo para vocês que passo a passo nós fomos avançando unidos para que Deus pudesse nos dar hoje o privilégio de ainda estarmos juntos. Nós temos 23 anos de casado. Só que alguns anos atrás, se nós apercebemos mais intensamente do tempo em que a gente vive. Então, quando eu me mudei aqui para Belo Horizonte, que já fazem mais de 3 anos, nós começamos a sentir no coração um desejo muito grande de nos aprofundarmos a conhecer o tempo em que a gente vive. Sabe, aquela impressão de que tinha algo mais que faltava a gente viver. Então, meus filhos já estavam na adolescência, já estavam começando a fazer as suas escolhas e aquilo me preocupou muito. Eu comecei a perceber que faltava mais, um alimento mais sólido da nossa parte como família, para que eles pudessem crescer seguros no caminho de Deus. E nós começamos a estudar mais as profecias, começamos a estudar mais a Bíblia, aumentamos o tempo de estudo da Bíblia em casa, porque nós tínhamos aquele cultinho rápido, né, de manhã ou de noite, e isso era tudo que tinha no dia, apesar de meu marido ter o seu tempo de comunhão, eu ter o meu tempo de comunhão, mas meus filhos tinham muitas atividades, nós tínhamos pouco tempo para dedicar para Deus, na verdade. Se nós formos ver nossa agenda, sobra pouco, não sobra? Parece tanta necessidade, tanta coisa, mas justamente nós começamos a perceber que essas tantas coisas estavam nos afastando do propósito de Deus. E nós começamos a estudar mais, a buscar mais. Sabe, irmãos, nós somos convencidos pela palavra de Deus e pelo Espírito de Profecia que Deus tem um chamado especial para todas as famílias nesse tempo em que a gente vive. Percebemos que o tempo do fim se cumpre com tanta rapidez, todas as previsões da palavra de Deus não estão no futuro, já estão no presente, algumas coisas mesmo já estão passando da época. Portanto, quando a palavra diz assim, se houve um tempo em que a família, que a nossa casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é agora. Não há mais tempo a perder, irmãos. O fim está chegando. Jesus está voltando. Cada minuto, cada dia que a gente perde por guiar os nossos filhos no caminho do Senhor, por ligar o nosso coração ao coração de Deus, são oportunidades grandiosas e muito arriscadas de perdermos para sempre o nosso lugarzinho ao lado do Pai Eterno. Por estarmos vivendo nesse período tão delicado, tão especial da história, é que nós precisamos atentar para aquilo que é mais importante, para aquilo que vai fazer a diferença na família, para estar pronta para receber Jesus. Amém. Há uma profecia a se cumprir nos nossos dias. No livro de Malaquias, no capítulo 4 e o versículo 5, nós encontramos um texto que diz que eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia, antes da volta de Jesus. Se nós estamos no período do tempo do fim, nós estamos na etapa final, nós estamos na reta final, nós estamos prestes a ver Jesus. O que Deus quer fazer nesse momento da história, na família, a Bíblia registra para nós, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra uma maldição, para que os lares não sejam destruídos. É necessário que as famílias, que todos nós compreendamos uma obra especial que Deus quer fazer em nós e através de nós. Deus quer derramar o seu Espírito Santo na família, mas a família precisa edificar o altar do Senhor, erigir o altar do Senhor. A palavra de Deus precisa ser aberta nos lares, a palavra de Deus precisa ser investigada nos lares, vivida nos lares. A oração precisa ser uma realidade e um prazer na família. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui, em nome de Jesus, para nos convidar para uma decisão, para convidar o nosso coração a acreditar que Deus deseja
que as nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Amém. No livro Fundamentos do Lar Cristão, na página 9. Eu pergunto para você hoje à noite: você acredita que o plano de Deus pode ser uma realidade no seu lar? Amém. Você, sacerdote do lar, pastor do seu lar, acredita que Deus pode te usar para que você erija o altar do Senhor no seu lar, junto com a sua esposa, com a sua ajudadora? Eu quero nesta noite, em nome de Jesus, convidar o sacerdote do lar para refletir sobre o grande privilégio, mas também grande responsabilidade que recai sobre você, sobre mim, para tomar a dianteira, para preparar a nossa família para o encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Haveria nessa noite um pai de família, um chefe do lar, o sacerdote, pastor do lar, que gostaria de se levantar e dizer para Deus: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Encontro eu nessa noite um sacerdote? Encontro? Posso te convidar para vir à frente? Posso convidar você para nessa noite acreditar que Deus te chama? Eu creio que você, como eu, se sente incapaz para tão difícil tarefa. Eu acho que a gente pode lembrar de Noé. Noé, ele foi desafiado a pregar para as pessoas que o mundo ia acabar. E ele com esse desafio aceitou. Ele tinha que construir uma arca. E essa arca ia salvar todos aqueles que quisessem. Irmãos, ele trabalhou muito para fazer a arca, muito. E parece que não foram muitos os que aceitaram. Será que Noé teve êxito na sua obra? Pleno. Porque ele salvou quem? A sua família. E esse é o chamado que Deus tem para nós hoje. Salvar a família, começando pelo sacerdote. Eu queria convidar você que está aí para vir aqui à frente. Poderia você vir? O Espírito de Deus convida o sacerdote do lar. Mas é possível que nessa noite o sacerdote do seu lar não esteja. Mas ali está a auxiliadora, a ajudadora. Filha, o sacerdote do lar pode fazer a obra sozinho? Não pode. Então eu gostaria de convidar você, esposa, para se unir ao seu esposo. Como eu e minha esposa estamos aqui à frente, Meus nenéns. nós estamos unidos com um propósito: de salvar a nossa família. Aquilo de mais precioso que existe são os nossos filhos, é a nossa família. E quando o esposo e a esposa dão as mãos, se unem pelo poder de Deus, podem acreditar na vitória. Amém. Agora eu gostaria de perguntar para os filhos que estão aí assentados, ao olharem para frente e ver os seus pais, com propósitos especiais por causa de vocês, não gostariam vocês de hoje à noite se unirem aos seus pais, dizendo para eles: pai e mãe, estamos com vocês. Nós acreditamos que Deus tem usado e vai usar poderosamente. Eu queria convidar vocês, os pais, se estivessem um pouquinho mais aqui à frente, para que os seus filhos pudessem ver vocês e eles pudessem vir para se unir. Porque Deus chama a família.
Primeiro o sacerdote, o pastor do lar, depois a esposa, a auxiliadora, e depois chama os filhos para se unirem aos seus pais, para acreditarem que Deus cumpre os seus propósitos e que Deus tem promessas maravilhosas para operar na família. Louvado seja o nosso maravilhoso Deus, porque o Espírito Santo sela o nosso coração com a fé na promessa que se cumprirá nas nossas vidas. Irmãos, quando a gente lê as profecias que dizem que está chegando o dia do grande dia da ira de Deus, o grande dia do encontro com Deus também, e que antes desse dia a obra do Espírito Santo deverá de fazer um trabalho no nosso coração, né? Reconciliação. Reconciliar pais com filhos e filhos com pais. A gente tem visto, irmãos, quanto desastre no mundo, quantas famílias destruídas, quantos relacionamentos entre pais e filhos que estão caóticos, que cada um busca seus próprios interesses. Deus hoje quer que o nosso coração se converta. É um chamado à conversão. Nos converter, ajudar-nos uns aos outros nesse processo de salvação. A gente aprende tanto com os filhos, não é? Eles são uma bênção na vida da gente. E nós precisamos continuar sendo bênçãos em nossas famílias. Esse é o chamado de Deus para nós. Famílias dos últimos dias, Deus tem um propósito de bênção para o mundo através de nós. Ele haverá de completar a obra de salvação, de conversão em nossos corações. E ao completar essa obra, nós espelharemos diante do mundo o caráter de Cristo. Você crê nisso? Parece tão longe, mas Deus tem essa promessa, que nós creiamos e aceitemos esse chamado. Vamos orar nesse momento. A nossa oração é um clamor em nome de Jesus. E Ele, diante do Pai, intercede por nós. Amém. E o anjo relator registra esse feito do Espírito de Deus no nosso coração. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, ao Senhor toda honra e toda glória pelos teus feitos, ó Deus. Amém. Nessa noite, as nossas famílias, nós reconhecemos que precisamos do poder do Espírito Santo, que opera a restauração, que opera a verdadeira educação no nosso coração, educando-nos na justiça. Nós queremos nos entregar ao Senhor. Cada pai, cada mãe, cada sacerdote, cada auxiliadora, cada filho, cada filha, nos unimos nesta noite como família para entregar o nosso coração, entregar o nosso lar diante do teu altar, do teu trono de graça e misericórdia, para te oferecer as nossas vidas para o tempo do fim. Amém. Muito em breve, Jesus virá e nós queremos subir com Ele para o lar de eterna felicidade. Amém. Senhor, esteja conosco nesses dias especiais, neste lugar, para que as nossas famílias sejam restauradas, fortalecidas, renovadas, consagradas ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.